Olá! Hoje o nosso estudo, nossa reflexão é para os alunos da Seara Bendita do segundo ano do curso de Aprendiz do Evangelho das quintas-feiras à tarde. E a nossa aula na semana passada, na quinta-feira passada, foi sobre a parábola do filho pródigo. E aqui eu vou deixar para nós refletirmos juntos, compartilharmos, né? Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que ele tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, ele foi empregar-se com um dos cidadãos, né, daquela região, que o mandou para o seu campo, mas a fim de que ele pudesse cuidar dos porcos. E ele passava tanta fome que ele desejava encher o estômago dele com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, né? Aquele entendimento, aquele arrependimento que se abre em 1000 pétalas, né? Ou melhor, entrando em si, ele disse assim: Ué, quantos empregados do meu pai têm comido, né? Bastante, tem comida lá de sobra, e eu aqui, né, morrendo de fome. Aí ele tomou a decisão, né? Ele pensou com ele mesmo: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Aí eu deixo uma perguntinha aqui para você pensar. Você já chegou esse momento para você? Você já se colocou a caminho de volta ao pai? Pois é, vamos continuar. Ele pensou, vou dizer assim, sabe quando a gente fica matutando, falando com a gente mesmo, né? Pai, eu pequei contra ti, contra o céu. Eu não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. É a humildade, né? Às vezes só com o sofrimento que a gente tem reconhecimento, que abre dentro de nós reconhecimento de tudo que tínhamos, os valores, né? Damos valor às coisas, mas enfim. O que aconteceu? A seguir, ele levantou-se e foi para o seu pai. Lembre-se, gente, que esse levantar e ir será feito por nós. Ninguém nos convidará, ninguém nos exigirá, ninguém nos empurrará. É uma decisão sua unicamente. Bom, e aí? Eu pensei, o que faz muitas vezes a gente não tomar essa decisão, né? Não deixemos, disse Jesus, né, que o passado, né, não foi Jesus, desculpa, foi Emmanuel através de Chico. Não deixemos que o passado nos diga quem fomos, mas deixemos que se mostre quem nós seremos. Nós não podemos girar para trás a roda do tempo e desfazer, né, aquilo que nos gerou um arrependimento. Nós temos que pensar, é de hoje em diante, é no presente que nós devemos fazer algo de bom, né? Antes que ele vire passado e se torne novamente inacessível. O mestre disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, né? O arado é aquela ferramenta, né, que fere o solo para a gente colocar as sementes. Se nós estivermos olhando para trás, nós não vamos olhar como nós devemos colocar, né, aqueles canaletas certinhas para colocar as sementes. Então, por isso que não dá para a gente seguir em frente olhando para trás. Muito bem, o passado, ele serve muito, mas para melhorar o nosso presente. E na medida que aprendemos também com os erros de ontem, mas não podemos deixar de renovar as atitudes de hoje, né, para que amanhã seja melhor que hoje. Então, para isso, gente, é imprescindível
que nós todos, né, tiremos todos aqueles envoltórios aqui, ó, do nosso coração, né? Como o filho pródigo fez, que tirou todos aqueles que entorpeciam e foi de volta ao Pai. Aquele sentimento, né, de orgulho, como que eu vou chegar lá, né? Aquele sentimento de medo, será que eu vou ser aceito ou não? O que vai dizer para mim? Aquela insegurança, são envoltórios que entorpecem o nosso coração, muitas vezes impedindo a nossa decisão. É Emmanuel que fala isso. Continuando, estando ainda longe, o seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e o beijou. Lindo, né? O filho então iniciou: pai, pequei contra ti e contra o céu, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E o pai interrompe, né? E disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa. Ele estava todo rasgado, né? Vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Os pés feridos pelas estradas que ele caminhou, das suas próprias escolhas, né? Que feriram seus pés, e o pai coloca um sapato, um calçado, para que os novos caminhos não firam seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no, e vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Vamos refletir um pouquinho? Jesus nos apresenta aí, gente, um pai assim, diferente da imagem que tinham até aquele momento. O pai desta parábola, ele não dá tempo ao filho de fazer uma só confissão do seu passado, de prevaricações, de vergonhas, de dores. Ele o acolhe, tal é o seu amor enorme, né, por esse filho. E é exatamente assim, gente, desse jeitinho que Deus procede conosco. Ele desce, entre aspas, né? Porque, melhor, Deus está em todo lugar. E nós é que, através do sofrimento, da colheita dos nossos feitos, é que começamos a o enxergar. Que bom seria que nós pudéssemos enxergar através do amor e não da dor. E assim, aquele pai toma o seu filho em seus braços acolhedores, dá o ósculo, né? O beijo do perdão, e todo ternura acolhe os seus domínios. Porque o símbolo do anel naquela época, né, é o símbolo de você ser filho e ter direito à herança. Então todos da mesma família tinham aquele anel. E aí, volta aqui. Que pai na terra deseja a morte do seu filho, uma pena eterna para aquele filho, né, que prevaricou? Qual de nós, pais aqui na terra, ao invés disto, não desejamos que ele se transforme, que ele abandone o mau caminho e viva a verdadeira felicidade? E é assim que Jesus nos mostra, né, que esse pai não quer penas eternas para nenhum de nós. Humberto Holden, no livro A Sabedoria das Parábolas, ele diz, brincando com as palavras, né, ele faz vamos dizer assim, vamos metaforando, né? Ele diz assim, presta atenção, o regresso, né, quer dizer, o regresso do rapaz, do filho pródigo, ao portão da sua casa, né, superou o egresso, a saída, né, para o mundo das experiências. Porque entre este e aquele aconteceu o ingresso, o mergulho dentro de si mesmo. Vou repetir a frase que Humberto Holden fala. O regresso superou o egresso, porque entre este e aquele aconteceu um ingresso. Entre a partida e a chegada houve uma gigantesca evolução. O ponto de volta não coincidiu com o ponto de partida, né? Embora ele tenha saído do portão da casa dele, voltou para o portão da casa dele, fisicamente falando, né? Não houve o fechamento de um círculo. Abriu sim uma grande espiral, cujo ponto de chegada está imensamente acima do ponto de partida.
Ele ultrapassou a sua velha mentalidade e entrou numa nova consciência de si mesmo. Continuando, Jesus nos ensina, queridos, nessa parábola, que Deus é todo bondade, todo misericórdia e incapaz de dar penas eternas a seus filhos. Muitos de nós temos períodos que nos comprazemos com as cascas da alfarrobeira, sem substância, sem alimento, o verdadeiro alimento que nutre, né? Nós, muitas vezes, ficamos ali comendo o repasto dos porcos, apenas as cascas, que só enchem e pesam, mas não alimentam, né? As alegrias efêmeras. Nos diz Rodolfo Caligares, no livro Parábolas Evangélicas. E após algum tempo, a gente se vê com fome, fome do espírito, a fome de verdadeiros sentimentos no coração, a fome da paz, a fome do amor, a fome da luz, né? Como o rapaz da parábola. Mas não fiquemos só nessa imagem do jovem responsável, inconsequente, gastando dinheiro. Usando aqui o nosso poder de pensar, vamos trazer para a nossa atualidade, abrangendo todas as modalidades de jovens inconsequentes que muitas vezes nós somos. Será que não nos encaixamos em algum desses que eu vou falar a seguir? São perguntas de Emmanuel. Como cientistas, nós gastamos a nossa inteligência indignamente. Temos aí na nossa história da humanidade. Descobrimos a energia nuclear, fizemos aparelhos maravilhosos que hoje nós podemos fazer ressonâncias magnéticas, descobrir várias coisas, né? Mas usamos como uma bomba na Hiroshima e Nagasaki. Estamos usando aí, né? Na guerra que nós estamos presenciando aí. Pois é, como artistas, diz a pergunta de Emmanuel, usamos, de novo, entre aspas, a nossa imaginação e a sensibilidade inutilmente, né? Quantas obras de arte nós olhamos que trazem o desequilíbrio emocional e mental ao olhar? Quantas músicas nos faz, né? Nos leva, nos convida ao desatino, ao desequilíbrio, né? Pois é, não vamos aqui falar, mas tem 1001 exemplos, né, em toda parte de nós dissipadores de bens materiais, dissipadores de bens do saber, dissipadores dos bens do tempo, dissipadores dos bens da saúde, dissipadores, gente, dos bens, das oportunidades que Deus nos encaminha diariamente para nos tornarmos pessoas melhores. Mas é chegado o momento, sempre esse momento chega, em que estamos aflitos, sedentos da verdadeira felicidade. E aí, caímos em nós, fazemos aquele ingresso e recordamos do Pai Celestial. Mas, gente, de forma alguma, deixemos que a carga dos nossos erros nos impeça que nós nos achegamos a Ele, ao Pai, a Deus, né? Façamos aí como filho pródigo, deliberadamente, tomamos a decisão e voltaremos aos braços do Pai. Saindo, como diz Emmanuel, no livro Fonte Viva, das trevas e penetrando na luz. Saindo do vale da indecisão, faço ou não faço, eu vou ou não vou, para subir na montanha do serviço edificante, porque é através do serviço que nós vamos mudando, vamos nos transformando. Do chão, diz Emmanuel, da inércia para o calor do movimento reconstrutivo. Porque parados, frios, cristalizados no passado, na culpa, né, não faremos a reconstrução dos novos caminhos para a felicidade. Ele diz, Emmanuel, né, saímos da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora. Estava lá ele, parado no tempo e no espaço, no seu progresso, sofrendo, quando ele toma a decisão. E aí ele começa a sua ação regeneradora com o caminho do trabalho reconstrutivo, do calor, né? Que ele diz do movimento reconstrutivo. E aí Emmanuel termina esse pedacinho falando ausentar-nos da posição negativa do pessimismo. Não vai dar certo,
não vai acontecer, isso não... Não! Vamos nos absorver na reconstrução dos próprios ideais. Abrindo a nossa mente, a nossa sensibilidade, abrindo o nosso coração, abrindo os nossos olhos para enxergar coisas novas que estão à nossa volta e as sombras não permitiam que nós víssemos. Né? Por isso que o mestre diz, olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Que escamas caiam, que tem muitos ananias que nos ajudam a tirar as escamas, né? Dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, como fez com Paulo de Tarso, né? Na decisão de Paulo, né? De Saulo transformando-se em Paulo, onde Ananias, com a sua mão de amor e de luz, conseguiu tirar as escamas dos seus olhos. Está lá, né? Na Bíblia. E ele espera, Deus espera, gente, cada um de nós de braços abertos para selar com um beijo a nossa decisão. Ninguém se perde, não há culpas irreparáveis. Até do irmão mais velho, que olha só, ele se recusa a entrar em casa para lá festejar o retorno do irmão. E ele diz assim, o irmão, esse é o primeiro filho que ficou com o pai, né? O primogênito. Há tantos anos que te sirvo, diz ele ao pai, sem nunca transgredir mandamento algum teu. E nunca me deste um cabrito para que eu me regalasse com os meus amigos. Mas tanto que veio esse teu filho, olha só, ele chama o irmão dele, disse teu filho. Ele já excluiu o irmão, né? Que gastou tudo com prostitutas e logo lhe mandaste matar um novilho gordo. E termina a parábola com esse primogênito, esse filho mais velho, de fora. Né? Onde ele mesmo, deliberadamente, fez o egresso de si mesmo do amor. Sabemos, todavia, gente, que a vida é eterna e que as portas dos céus jamais se fecham. Ela permanece aberta para todos nós, os arrependidos de todas as matizes, e assim sendo, uns mais cedo, outros mais tarde, todos nós havemos de cairmos em si, né? E desse despertar da consciência voltaremos sim aos braços do Pai. Então aprendemos, diz o Rodolfo Caligares, Deus é Pai de toda a humanidade, sem acepção de raça, de cor, gente, e muito menos de crença. Jesus não trouxe uma religião, ele nasceu e morreu judeu, né? E em sua sabedoria, o Pai Celestial sabe como e quando deve agir para atrair para si cada um de nós. Amigos, somos todos irmãos. Unamos os nossos corações, afastando o sectarismo, a animosidade e os ciúmes que nos faz distanciar dos braços do Pai. Cuidemos para que nós não sejamos como este filho, né? Que na ausência de amor nós achamos que sentados nos bancos das igrejas, das congregações, das searas benditas, né? Estamos como filhos obedientes, eleitos, escolhidos, né? O mestre exclamou, os publicanos e as meretrizes entrarão no reino dos céus diante de vós. Ele falou isso para os fariseus das épocas passadas, na época em que ele caminhava entre nós, fisicamente, porque ele continua entre nós, né? Não mais fisicamente, mas com todo o seu amor. E muitas vezes, né, nós somos os publicanos, nós somos hoje, né, os fariseus da época atual. Então não basta, gente, nos diz Emmanuel, apenas não fazer o mal, é preciso fazer o bem, é preciso transformar a nossa alma. A casa do Pai Celestial é suficientemente ampla e as reservas do seu amor dá para todos nós. Ele agasalha a todos nós e vai felicitar a totalidade dos seus filhos. Abba, como Jesus nos ensinou a orar, o Pai Nosso, né? A palavra Abba quer dizer paizinho.
abaleia os nossos corações e vem ao encontro do nosso esforço individual e vai harmonizar a sua lei, a lei de causa e efeito, com a superabundância do seu amor, nos diz Rodolfo Caligares, né? Ele vai amenizar, diminuir, harmonizar a causa de lei e efeito com o grande amor que ele tem por nós. E o próprio Mestre Jesus nos falou, ele falou para Maria de Magdala, né? Os seus pecados são perdoados porque muito amou e não porque muito sofreu, né? Então, o convite de hoje para todos nós é vestirmos o anel, o símbolo de sermos seus filhos amados, que temos a herança por direito, a herança, o direito de sermos realmente felizes. Abraços fraternos, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Se quiserem, escrevam qualquer coisa aí. Se eu puder e souber, eu posso te responder. Abraços fraternos.